Fala galera, e aí? Saudade de vocês. Bom, queria poder dar essa aula ao vivo, mas vamos lá, né? Ah, como eu deixei o exercício, eu resolvi também explicar as regras. Então eu pretendo não ser demorada e como sempre, as dúvidas que forem aparecendo, se vocês quiserem mandar para mim, sem problema, tá? Vamos lá. Regra básica da situação. Ah, A e O são as vogais, óbvio, todo mundo sabe disso. E para que nós estabeleçamos aqui alguns motivos para determinadas palavras terem acento e outras não, nós temos que saber que algumas vogais são fortes, outras são fracas e outras conseguem fazer o papel das duas, tá certo? Na explicação que eu trouxe aqui, ele diz que o I e o U eles são tônicos, quer dizer o quê? Eles não são acentuados, mas eles já vão ter uma força quando vem na última sílaba, tá certo? É, Vamos lá, então. O que é um monossílabo tônico? Monossílabo tônico é monossílabo que tem acento e um monossílabo que não tem o acento, mas tem a sílaba forte, que é a sílaba terminada em iu. Eles não são acentuados. Tá escrito aqui, ó. Bem aqui. O Bornelli explicou. Opa! O Bornelli explicou para nós que esses monossílabos eles são tônicos, apesar de não serem fortes, apesar de não terem acento, tá certo? Oxítona. O que é uma oxítona? Bom, uma oxítona é uma palavra que tem a sílaba tônica no final, a última sílaba é a tônica. Algumas são acentuadas. As que terminam em A, em E, em O e em ENS. Elas são acentuadas por quê? Porque elas não terminam em I e U. As que não terminam em I e U, elas têm que ter acento, porque as únicas que já são fortes são as que terminam em I e U, por isso não são acentuadas. Tá certo? Por isso que eu não posso pôr acento em Paraguaçu. Né? Não dá. Vamos lá. Paroxítonas. É a penúltima sílaba forte. Quando que vai ter assim? Aí já muda um pouco. Por quê? Porque a sílaba forte não é a última, é a penúltima. Então, eu obrigatoriamente tenho que ter acento na oxítona que termina em i's, em u, e uns. Tem que acentuar essas, tá? Se forem acentuadas na última sílaba, elas vão ser oxítonas. Se elas não receberem um acento, nós vamos achar que elas são oxítonas também. Porque aí nós vamos fazer a última sílaba ficar forte, porque termina em I, termina em U, tá bom? É regra básica, sem exceções, assim, é só o basicão. Bom, continuando, pessoal, a acentuação aí das paroxítonas acontece aqui, ó, terminadas em L, N, R, X, e também P, S, ANS, ANS, né? E, claro, os ditongos que a gente não pode esquecer. Ditongo oral, o que é isso? Ditongo oral, meu Deus do céu, é aquele ditongo que pronuncia as duas vogais, tá bom? É porque tem ditongos que a gente não pronuncia as duas vogais, né? Guerra, o U e o E, eles produzem um único som, tá? Esses ditongos não são orais. Vamos lá. Proparoxítona. O que é isso, meu Deus do céu, proparoxítona? Proparoxítona é a palavra que tem a antepenúltima sílaba forte. Para quem não sabe o que é antepenúltima, é só contar. Da última para a primeira. Última, penúltima, a terceira aí de trás para frente, antepenúltima. Antepenúltima é acentuada, tá certo? Mesmo com a nova ortografia, é acentuada todas, sem exceção nenhuma. Por isso que ônibus é acentuado. Vamos para o próximo, as regras especiais. Os hiatos. Meu Deus, que é isso? Um hiato. O hiato é um intervalo, tá certo? No dicionário aí vai dizer mais ou menos por esse lado. Na especificação aqui da acentuação gráfica, o hiato é a separação de duas vogais.
que ficam juntas quando a palavra está junta, mas na separação de sílabas, a palavra se divide e as vogais se separam, tá certo? Saúde. O U, claro, ele é tônico, mas ele precisa de acento, por isso ele vem com acento aí no caso do hiato. Aqui diz o seguinte: quando a segunda vogal do hiato for I ou U, acompanhados ou não de S, haverá acento. Então, toda vez que vier um hiato com I ou com U, segunda vogal, acento. O que é a segunda vogal? É aquela que separou da primeira, tá certo? É a segunda das duas que estariam juntas na palavra antes de se separar. Por isso é acentuado. Por que tem acento mesmo? Porque a vogal I e U é vogal tônica. Nesse caso, como ela vai ficar sozinha, a gente acentua para confirmar que ela continua forte. Tudo bem? Ditongo. Ditongo, a regra para o ditongo é o seguinte. Vamos lá. Crescente, né, o aberto, ele acentua, tá certo? Agora, por regra, aqueles ditongos fechados, que as vogais não são nem E, nem O, e nem nada disso, são palavras fechadas, pronunciadas mais sérias, eles não são acentuados, tá bom? Então, todo ditongo aberto vai ter um acentinho lá básico, regra básica, acento diferencial. Aí, nesse caso, o acento é só para diferenciar palavras, classes de palavras, tá? E por aí, tempos verbais, artigos de substantivo, adjetivo de substantivo e tudo mais. Então, acento diferencial ele só diferencia. Aí, caso por verbo e por preposição, é por com acento ao verbo, sem acento a preposição. E por aí vai. Aqui o nosso autor aqui, ele deu apenas alguns exemplos, mas, turminha, toda vez que tiver acento diferencial, a gente vai saber que tem mais de uma palavra aí junta, tá? Falou? Por enquanto é isso. Acho que deu, né?